Igreja Presbiteriana de Presidente Prudente. É um grande prazer estar virtualmente com vocês nesse evento, nesse congresso, conferência missionária, a qual a igreja está realizando nesse final de semana. Um grande abraço ao pastor, à igreja, aos irmãos. E eu quero, como diretor executivo aqui da Crossover Global, agradecer aos irmãos pela bênção de participarem conosco do trabalho missionário entre os povos não alcançados. A igreja enviou, através da Crossover, a Maria lá para a Índia, e nós somos muito gratos à igreja e ao investimento que vocês têm feito na vida da Maria e no trabalho que tem sido realizado ali na Índia. E eu quero agradecer a vocês. Nesses últimos anos, nós, como organização missionária, colocamos uma meta de plantar 2.000 igrejas entre povos não alcançados. E eu quero dizer a você que nós alcançamos esse alvo, alcançamos essa meta pela graça de Deus, pela direção do Espírito Santo, nós conseguimos cumprir isso. Eu quero agradecer a você porque você fez parte desse trabalho, desse projeto. Eu quero passar um vídeo rapidamente para você entender e desfrutar um pouquinho, celebrar conosco aquilo que Deus fez e tem feito entre os povos não alcançados através da Crossover Global. Assista aí. 2.000 igrejas. Não é apenas um número, não é apenas uma meta, não foi somente um sonho. 2.000 igrejas são milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, milhares de pessoas redimidas por Jesus Cristo, milhares de pessoas adorando ao Rei dos Reis, pessoas de diferentes culturas, línguas e religiões, e que agora estão unidas pelo mesmo propósito. São parte do mesmo corpo, são família, são seus irmãos e irmãs. Obrigado por fazer parte dessa história. A história de vidas sendo transformadas, a história de povos sendo alcançados pelo Evangelho. Obrigado por ajudar a prover acesso ao Evangelho para milhares de pessoas. Obrigado por investir na plantação de 2.000 igrejas. 2.000 igrejas. Não é apenas um número, são 2.000 pontos de acesso ao Evangelho. Por todas essas razões, nós queremos dizer Shukran. Большое спасибо. Mahmad. Kheli Mami. Anewar. Thank you. Muito obrigado. Tchau. Gracias. Thank you. Obrigado. Xexe. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado a você que tem participado junto com a gente. Porque se não fosse a sua parceria, se não fosse a participação da igreja, se não fosse a participação de obreiros, de missionários, como a Maria que está ali junto com a gente, nós não poderíamos estar realizando esse trabalho, nós não poderíamos estar plantando igrejas entre povos não alcançados. Por isso nós queremos agradecer a vocês por participarem junto com a gente dessa obra missionária. E eu quero hoje convidar você a refletir sobre um texto na Palavra de Deus que está aqui em Marcos, capítulo 2. E nós vamos falar sobre os paralíticos espirituais. E eu quero fazer alguns desafios a você nesse dia, para que você possa refletir sobre a realidade dos paralíticos espirituais aqui onde nós estamos e em todo o mundo. Então, abra sua Bíblia e vamos ler aqui juntos esse texto. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles.
Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Feche os seus olhos e ora comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque se hoje nós estamos aqui, é porque um dia o Senhor, no passado, enviou pessoas que se importassem conosco aqui no Brasil, Deus, na nossa cidade, no lugar onde nós estamos. Alguém veio, talvez, Deus, há 20, há 30, 50, 100 anos atrás, pregar o Evangelho aos nossos pais, aos nossos avós. E Deus, hoje nós somos fruto do trabalho missionário daqueles que vieram, Senhor, e podemos hoje glorificar o seu nome. Se hoje no Brasil temos tantas igrejas, Senhor Deus, é porque pessoas no passado pagaram o preço e nos tiraram da paralisia espiritual e nos trouxeram um relacionamento contigo. Obrigado, Senhor Deus, porque pessoas pagaram o preço. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse dia, através da sua palavra. E que o Senhor venha a desafiar as nossas vidas, desafiar, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão participando conosco nesse dia. E que o Senhor venha falar através do seu Espírito Santo. E que nós estejamos, Senhor Deus, atentos àquilo que o Senhor quer falar a nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Nós podemos ver nesse texto, e esse é um texto muito interessante, porque Jesus, ele vai a um lugar, ele está ali em Cafarnaum, nessa vila, e ele entra numa casa, e nessa casa ela está cheia de pessoas, e de repente vem um paralítico sendo trazido por 4 homens. Eu quero refletir um pouquinho sobre essa história que aconteceu aqui na vida de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero refletir com você hoje é sobre o paralítico. É interessante, Jesus, sempre que ele andava no seu ministério, muitos doentes iam até ele. Nós vemos vários momentos em que os cegos iam até Jesus. Tem um momento em que Jesus está andando e tem lá o cego Bartimeu que ouve que Jesus está passando. Ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cadê o Senhor, Jesus? E aí de alguma forma ele chega até Jesus e Jesus o cura. Tem um outro momento em que Jesus está num lugar e aí vem alguns leprosos, colocam a sua vida em risco. Eles poderiam ser mortos, eles poderiam ter sido apedrejados por entrarem na cidade. Eles não era permitido que entrassem na cidade. Existem histórias de pessoas endemoniadas que eram trazidas até Jesus. Jesus curava, Jesus expulsava os demônios. Mas e os paralíticos? O paralítico não podia andar. Como é que um paralítico poderia ir até Jesus? Ele não podia. A não ser que alguém se importasse com ele, a não ser que alguém o trouxesse até Jesus, ele nunca seria capaz de ir até Jesus. Ele dependia do amor de alguém, ele dependeria do esforço de alguém que fosse até onde ele estava e trouxesse até o lugar onde Jesus estava. Senão, ele não conseguiria, ele não podia andar. Naquela época não haviam cadeiras de roda, não havia Uber, não havia aquilo que a gente tem hoje de tecnologia, não havia.
Então, ele dependia completamente do outro. No mundo onde nós vivemos, nós temos hoje no mundo milhões de pessoas que são paralíticos espirituais. Paralíticos espirituais que não têm como ir até Jesus, porque muitos deles, a grande maioria deles, nunca nem sequer ouviu falar de Jesus. Esses são os povos não alcançados. E por isso que é preciso ir até eles. Se nós não estivermos dispostos a ir na direção dos paralíticos espirituais, eles não vão vir até Cristo. Porque eles não têm como vir até Cristo. Eles são paralíticos. Diferentemente de outros enfermos espirituais que têm acesso ao Evangelho e que podem, de alguma maneira, ter acesso a pessoas que conhecem a palavra de Deus, os paralíticos espirituais não têm acesso. Nós vivemos no Brasil e glória a Deus pelo Brasil. Nós, ainda que tenhamos tantas dificuldades e temos tantos desafios e precisamos fazer muito pela nossa nação, mas graças a Deus que no Brasil você pode entrar numa livraria qualquer, uma livraria não evangélica e comprar uma Bíblia. Você pode comprar um livro de um escritor cristão num aeroporto. Nós temos acesso ao Evangelho no Brasil. Você pode ligar o rádio e tem pregação de igrejas diferentes, de pastores diferentes, ou ligar a televisão. Tem muita coisa ruim sendo pregada, tem muita coisa ruim sendo ensinada, mas tem coisa boa também. O Evangelho está presente de alguma forma. Nós andamos às vezes 1 quadra, 2 quadras e encontramos uma igreja evangélica em algum lugar. E nós precisamos continuar plantando igrejas no Brasil, precisamos avançar na obra missionária aqui dentro do Brasil, mas as pessoas no Brasil, elas têm acesso ao Evangelho de uma maneira muito mais fácil. E glória a Deus por isso. E por isso que no Brasil há uma responsabilidade muito grande sobre os crentes, sobre os cristãos, sobre mim, sobre você que moramos aqui. Nós precisamos ser o acesso ao Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas e aqueles que não têm acesso nenhum? Porque no Brasil, a grande probabilidade de um não crente conhecer um crente é muito grande. Ser amigo de um crente, ser vizinho de um crente, estudar com um crente, trabalhar com um crente, é muito grande. Não vou entrar no mérito dos crentes autênticos, verdadeiramente cristãos e daqueles que não são. Mas há um acesso, e glória a Deus. Mas quando a gente vai para alguns lugares, como por exemplo no norte da Índia, quando nós vamos, por exemplo, para o Nepal, quando nós vamos para o norte da África, nós atravessamos milhares de quilômetros, nós atravessamos vilas e vilas e vilas e não temos acesso. Nós não vemos igreja porque não tem crente, não tem gente ali. Se você entrar no Marrocos com Bíblias, você pode ser preso. Tem países ali no norte da África, na região do deserto do Saara, que você pode ser morto. Eu conheço pessoas ali, tem um plantador de igrejas nosso, ali no norte da África, que ele quase foi morto porque ele foi pego com Bíblias. Nós temos vários relatos de pessoas que foram torturadas porque elas falaram de Jesus. Eu conheci uma irmã africana ali no norte, bem no meio do deserto do Saara, numa região só tem dunas, areia, e ela falando da sua alegria de poder falar de Jesus para pessoas, e ela está disposta a morrer por isso. Uma senhora simples. Ela falava assim, eu preciso falar porque as pessoas não conhecem. Mas quando nós vamos em tantos e tantos lugares no mundo que não tem acesso, eu me lembro de uma vez dando um treinamento no Nepal, para plantadores de igrejas, nós fomos fazer um exercício, nós fomos para o centrinho daquela cidade para fazer um trabalho evangelístico. E ali os jovens que a gente havia treinado, eles foram fazer esse exercício de evangelização. E eu estava lá observando alguns. E um dos jovens foi abordar um pandit, um religioso hindu. E aí foi falar para ele, você conhece Jesus? E aí aquele pandit olhou, eu estava lá do lado e um pastor estava traduzindo para mim. E aí ele falou assim, Jesus, ele mora por aqui? Eu falei, não, não, Jesus Cristo, você conhece Jesus Cristo? Ele falou assim, não, ele é alguém famoso, eu deveria conhecer. Eu
falou assim, Jesus, Deus, Filho de Deus. Ela falou, não, nunca ouvi falar. E ali eles falaram de Jesus pela primeira vez para ele. Eu conheci várias e várias pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, que não sabiam nada do Evangelho. Há hoje 42% da população mundial que não conhece Jesus. São 3,4 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso ao Evangelho. E esses são os paralíticos espirituais. Essa é a grande realidade dos povos não alcançados. A realidade que nós precisamos despertar mais e mais para nós nos envolvermos com a obra missionária nestes povos, entre esses povos. Bom, o segundo ponto é a realidade dos 4 amigos. Porque a Bíblia não vai dizer que são 4 amigos, né? Que foram 4 homens, mas com certeza esses homens eram amigos desse paralítico. Porque somente um amigo faria aquilo que fez por ele. Eles foram até aquele homem e o levaram até Jesus. Mas olha só, nós podemos perceber na vida desses 4 homens algumas motivações no coração deles. Não está explícito no texto, mas está implícito, e eu quero chamar a sua atenção para a motivação do coração desses 4 homens. E a primeira motivação que os moveu, por que eles levaram aquele paralítico até Jesus? Eles poderiam simplesmente dizer, o problema é teu, né? Eu não sou paralítico, fica aí, o problema não é meu, o problema é teu. Como de uma forma geral, muitas vezes a gente faz, né? Eu falo, não, isso daqui não é meu problema, o problema é teu. Mas eles não fizeram, eles se envolveram com o problema e eles trouxeram o problema até Jesus. Então quais foram as motivações para eles se envolverem com o problema e trazer o paralítico até Jesus? A primeira motivação que eu vejo neles foi a percepção da ausência da glória de Deus. O que isso significa? Eles perceberam que algo estava quebrado na vida daquele homem. Algo estava errado. E era preciso trazer aquilo que estava quebrado, aquilo que estava errado, para que Deus consertasse. E é muito interessante isso, porque essa é a percepção da ausência da glória de Deus. Deus, quando criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que no final de cada dia Deus diz é bom, é agradável. Deus fez tudo bom, Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo agradável. Mas o pecado distorceu tudo. Em Gênesis 3, tudo deixou de ser bom. Não é que tudo deixou de ser bom, mas o pecado começou a corromper aquilo que era bom. E por causa do pecado surge a violência, surgem as doenças, surgem os inúmeros problemas que vão afetar a nossa sociedade e que estão aí diante dos nossos olhos. A ação de Satanás na sociedade, a ação que tem corrompido aquilo que Deus criou para ser bom. Então nós olhamos para um mundo que foi criado bom, mas nós percebemos que algumas coisas não estão boas. É a ausência da glória de Deus. Deus não está sendo totalmente glorificado nisso. E como é que eu posso ser resposta diante dessa situação a qual não traz glória plena ao Senhor? Eu preciso trazer isso que está quebrado, isso que está aqui de alguma forma corrompido e trazer para o Senhor. Porque é Ele quem conserta, é Ele quem arruma, é Ele quem traz beleza aonde não há beleza. E por isso, essa é a primeira motivação do coração daqueles homens. Há algo quebrado e que precisa ser consertado. Quando nós olhamos para o mundo, será que nós estamos olhando com a mesma perspectiva? Eu tenho visto muitas pessoas desesperadas nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas tomadas pelo medo. E eu me pergunto, será que nós deixamos de olhar para a realidade, para o mundo, com o olhar cristocêntrico, com o olhar bíblico? Porque quando nós olhamos para os problemas, para as dificuldades, se nós não olharmos com o olhar cristocêntrico, é um olhar de desespero, é um olhar de morte, é um olhar realmente de frustração, de medo.
Mas quando nós olhamos com o olhar de Cristo, quando nós olhamos com o olhar da fé, quando nós olhamos com o olhar dele, nós vemos os problemas e vemos oportunidades de Deus se revelar, se manifestar e fazer obras tremendas. Eu tenho ido em lugares que estão devastados pelo pecado. Alguns lugares na Índia, onde nós começamos a trabalhar, você vê a miséria em vários níveis, profundos, vilarejos profundamente miseráveis, pessoas escravizadas por demônios, escravizadas por um sistema de castas. Mas aí o evangelho chega. A pregação do evangelho chega, as pessoas começam a ouvir, há uma transformação, as pessoas começam a se enxergar com dignidade, há uma mudança na mentalidade. Há um embate espiritual, muitas vezes há expulsão de demônios, há cura, há coisas ali que acontecem porque o reino das trevas está lutando contra o reino da luz. Mas há uma transformação. Nessa transformação, pessoas são transformadas pelo poder de Deus. E a gente volta depois meses, volta de novo e a gente vai vendo essa transformação. É como um florescer de uma flor, que Deus vai trazendo beleza. Deus traz beleza aonde estava feio. Deus transforma aquilo que era caos em algo bonito. E essa perspectiva que nós temos que ter quando olhamos para um mundo caído, um mundo em pecado, um mundo quebrado, é de trazer aquilo que está distorcido para aquele que traz beleza. Nós precisamos perceber a ausência da glória de Deus no mundo ao nosso redor. Isso não é só lá para a Índia, ou para o Nepal, ou para esses países que estão distantes de nós, é para cá. Porque se nós, como igreja, aqui onde estamos, perto da nossa igreja, tem uma boca de fumo, tem um centro de prostituição, tem um lugar onde travestis estão ali se prostituindo e nós não fazemos nada, é porque os nossos olhos estão tampados. Os nossos olhos precisam perceber a ausência da glória de Deus ao nosso redor. As pessoas que estão passando necessidade aqui do meu lado, perto de mim, e o que eu posso fazer para ser resposta, porque eu preciso ser movido por esse anseio de ver a beleza de Deus onde não há beleza de Deus. Será que nós estamos enxergando a ausência da glória de Deus ou não? A outra motivação que eu vejo na vida desses 4 amigos foi o amor. Porque sem amor, eles jamais fariam aquilo que eles fizeram. É imprescindível o amor para te mover na direção das pessoas que estão sofrendo. E o amor é aquilo que nos une àqueles que estão lá. É interessante que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm amado. Elas não têm mais se importado. Elas estão cada vez mais se separando. Eu não quero sentir, eu não quero nem saber as notícias, porque eu não quero sofrer. E essa ideia de não sofrer, de não sentir, ela nos deixa cada vez mais frios e nos isenta cada vez mais do nosso papel. E Jesus nos chamou para amarmos, amar o próximo. Jesus disse que nós seríamos conhecidos por amarmos uns aos outros. Os cristãos, nos primeiros séculos da igreja, eles eram conhecidos por amar. Nós estamos vivendo um tempo de epidemia, de pandemia. A igreja cristã viveu várias epidemias, várias. Nos primeiros séculos da era cristã, a peste negra que varreu a Europa, teve outras pestes que varreram, teve uma, se eu não me engano, foi de varíola, que teve nos primeiros séculos. E muitos cristãos, eles amavam as pessoas e eles iam na direção das pessoas, eles cuidavam daqueles que estavam doentes e morriam junto com eles. Porque eles não tinham preocupação no sentido de que assim, você precisa do meu cuidado, você precisa do meu amor. A minha vida está salva. E o testemunho do amor vivo, do amor real, do amor praticado ali foi tão forte que milhares de pessoas se convertiam. Tem testemunhos de historiador romano falando sobre a loucura dos cristãos. Os cristãos são loucos,
Porque nós abandonamos os nossos doentes, mas eles, além de cuidar dos doentes deles, eles ainda cuidam dos nossos. E morrem cuidando dos nossos. Eles são loucos. Mas foi essa loucura que é o evangelho, ao qual o apóstolo Paulo fala, que atrai as pessoas. É a loucura da cruz. Sabe por quê? Porque o nosso reino não é nesse mundo. E esse amor que vem de outro mundo preenche o nosso coração e nos faz enxergar com os olhos dele. E nós somos movidos a amar as pessoas de uma forma radical, de uma forma plena. Mas nós vivemos um tempo onde nós não temos amado as pessoas, temos amado as coisas. Não temos tentado construir o reino de Deus, mas queremos construir o nosso reino. Estamos muito distraídos com as coisas e os entretenimentos e as belezas desse tempo, ao invés de estarmos focados no propósito do Senhor, a vontade do Senhor, o plano de Deus, e buscando realmente construir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, nós deixamos de amar da mesma maneira como os apóstolos, como eles amavam. Nós precisamos entender a motivação do amor. A terceira motivação é a motivação da fé. Bom, a motivação da fé ela é imprescindível. Porque se esses 4 amigos não crescem que Jesus de fato poderia curar esse paralítico, eles não teriam levado ele. Não é verdade? Se eles não crescem que Jesus podia curar, eles não teriam levado. Então a fé, ela é imprescindível. Eles poderiam ter a percepção da ausência da glória de Deus, eles poderiam amar aquele homem, mas ainda assim não seria suficiente. Porque sem fé em Jesus, sem fé no poder de Deus, sem fé naquilo que ele podia fazer, eles não tinham direção, não saberiam o que fazer. E nós também temos vivido no nosso tempo uma crise de fé, porque nós precisamos entender que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo e Ele continua a realizar o seu sobrenatural. É Ele que transforma a vida de pessoas, é Ele quem age e Ele tem poder para transformar a vida. Eles creram que Jesus podia curar aquele homem e eles o levaram até Jesus. Eu me lembro de uma experiência lá no sul da Índia, no estado de Andhra Pradesh, há uns 8 anos, 9 anos atrás, quando eu estava pregando num vilarejo, num culto evangelístico, e eu preguei de uma forma muito simples para todo mundo, falando de Jesus. Jesus é aquele que perdoa, Jesus é Deus, ele quer perdoar os seus pecados, olha, ele fez isso, ele curou, ele expulsou demônios. E eu apresentei o evangelho de uma forma muito simples. Eu falei, você quer rejeitar os deuses e receber Jesus como seu único Deus, porque só existe ele, vem até a frente que eu quero orar com você. Vieram algumas pessoas, eu fui orar por eles, e um rapaz veio dizendo assim, eu trouxe a minha mãe. Você disse que Jesus cura. Então a minha mãe, ela tá ali atrás, ela sofreu um AVC, e a mão dela tava assim. E aí eu falei assim, já que você disse que Jesus cura, eu trouxe ela aqui para Jesus curar ela. E aí eu olhei e falei assim, tá bom. E aí eu fui orando por cada um ali, né, orando por eles, e olhava lá para aquela senhora, e eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, né? Eu falei, eu creio que Jesus cura, né? Mas uma coisa é você dizer que crê. Outra coisa é você orar esperando que Jesus cure. E aí eu orando ali, eu naquela crise, né? Senhor, e aí Deus foi, né, ministrando. E aí, você crê ou não crê em mim? E aí terminou aquele tempo, eu fui lá e orei por aquela mulher. E eu comecei uma oração muito incrédula. Muito incrédula. Coloquei as mãos sobre a cabeça dela. E eu comecei a orar, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, cura essa mulher. É óbvio que é sempre, né, tem que ser a vontade de Deus, mas eu estava tão incrédulo e eu comecei, Senhor, se realmente essa é a tua vontade. E aí aquela mulher começou a gritar. E ela começou a gritar na língua local, que é o Telugu, e ela começou a falar, e eu perguntei pro rapaz o que ela tá dizendo. Eu pensei, ela tá endemoniada, né? Tava gritando daquele jeito. E ele falou, não, ela tá dizendo que a mão dela tá ardendo, tá queimando. Aí eu entendi, Deus tá fazendo alguma coisa aqui nesse lugar. Aí eu comecei, Senhor, cura essa mulher.
cura essa mulher. Cura ela, Senhor Deus, eu sei que o Senhor pode curar. E ela gritava, ela urrava. E foi uma das experiências mais malucas e estranhas que eu tive na minha vida. Nunca tinha visto aquilo, né? E aí aquelas pessoas que estavam indo embora já começaram a voltar por causa do grito daquela mulher. E eu comecei a orar por ela, e eu orei, e ela gritava, e eu orava, e sem encostar nela, e ela dizendo, tá ardendo, meu braço tá ardendo. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas eu não via. E ali, ao orar, eu orei 40 minutos por aquela mulher. Se você me perguntar por que levou 40 minutos, eu não sei te responder. Mas eu orei 40 minutos por aquela mulher. De repente aquela mulher parou de gritar. Eu olhei para ela estava assim com a mão, fazendo esse movimento com os dedos. E a mão dela estava curada. Eu fiquei atônito vendo o que Deus tinha feito através da vida daquela mulher. E sabe, a gente sabe que Deus faz, a gente sabe disso. Mas será que a gente realmente crê que Ele pode fazer hoje? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê os Evangelhos, quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente lê as cartas paulinas, a gente crê aqui. Mas será que a gente crê aqui? Será que a gente de fato diz assim, eu creio e eu vou falar desse Jesus para as pessoas? Porque se você realmente crê que Jesus pode curar, que Jesus pode ser a resposta para esse mundo caído, que Jesus pode salvar o casamento daquele seu vizinho que está brigando com a esposa, que Jesus realmente pode ser a solução para aquele drogado que está lá na esquina da tua casa, que Jesus realmente pode restaurar a vida daquela prostituta que você sempre encontra no caminho. Por que é que você não vai na direção deles? Se Jesus realmente pode transformar a vida dessas pessoas, então por que é que nós não cremos e vamos na direção deles para trazê-los até Jesus? Se nós cremos, nós vamos fazer a diferença. Muitas vezes nós não trazemos para Jesus as pessoas porque nós não cremos que Jesus pode realmente mudar a vida delas. Essa é a verdade. E nós precisamos estar atentos para isso. Bom, esses 4 homens, eles tomam a decisão de trazer Jesus. E motivados por essas motivações todas, eles decidem trazer esse homem até Jesus. E aí eles montam uma estratégia, pegam uma maca, uma cama, colocam ele ali e começam a andar na direção de Jesus. Bom, o texto bíblico não diz qual era a distância da casa desse homem até a casa onde Jesus estava. Cafarnaum é uma região assim, uma região meio montanhosa, um relevo que não é muito tranquilo. E você pode imaginar, naquele sol da Palestina, como seria andar. Eu não sei qual foi a distância, se foi 1 quilômetro, se foram 10 quilômetros, a gente só pode imaginar. Mas você consegue pensar comigo? Esse homem, também não sabemos o peso, não sabemos a idade, mas se fosse um homem, sei lá, de uns 80 quilos, 70, 80, 90 quilos, carregar um homem de 80 quilos por 1 quilômetro que seja, ou por 10 quilômetros, é muito esforço, não é verdade? Mas aqueles homens tomaram uma decisão, nós vamos levar até Jesus. Eles pegaram aquele homem e foram levando. Era pesado, tinha o sol, tinha o relevo, tinha as dificuldades. Talvez no meio do caminho um deles estivesse falando, eu desisto, eu não quero, ele é muito pesado. Mas a motivação da fé, a motivação do amor, a motivação daquilo que era o propósito daquilo que eles estavam fazendo, fez com que eles continuassem firmes até que aquele homem chegasse até Jesus. Se nós queremos trazer os paralíticos espirituais até Jesus, nós precisamos entender que tem um preço a ser pago, não é leve. E tem alguns que são mais pesados, tem alguns que não é 80 quilos só não, que vão pesar, vai ser mais pesado. E outros, a distância vai ser maior, não vai ser 1 quilômetro, vão ser 20 quilômetros. Muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Eu estou orando por essa pessoa já faz 2 anos, eu desisto. Eu estou falando de Jesus para essa pessoa, eu não aguento mais, ele não, é impossível, E aí, nessas horas, a gente abandona. Eu falo assim, mas quem mandou você realmente deixar? Foi Deus que falou? Se uma convicção que Deus te deu é uma coisa. Se não, não desista.
Os paralíticos espirituais precisam ser trazidos. Tem também o peso de estar participando, de trazer. E o interessante é que não foi um amigo que decidiu trazer o paralítico até Jesus. Foram 4. É interessante porque se fosse um sozinho, ele com certeza teria se machucado. Ele teria chegado lá e falado assim, ó, sobe nas minhas costas. Aí nós teríamos 2 paralíticos e não 1. Né? Ele não ia aguentar talvez nem 100 metros carregando aquele homem, ele estaria ferido. Mas eram 4, porque 4 nós podemos levar juntos. Por isso, trazer os paralíticos espirituais até Jesus é um trabalho que precisa ser feito como igreja, como equipe, como grupo. Mas infelizmente, muitos missionários estão abandonados. Muitos pastores estão fazendo um trabalho sozinho. Muitos evangelistas estão fazendo um trabalho sozinho. Porque a igreja acha que quem tem que fazer esse trabalho é o missionário sozinho, é o pastor, E nós precisamos entender que somos todos juntos. Tem muito missionário. Eu sei que a igreja, não é o caso da igreja, a igreja tem um acompanhamento muito bonito com a Maria, que eu sei, o pastor Evandro tem um trabalho muito bonito com ela, mas muitas igrejas abandonam o seu missionário no campo. Deixam o missionário, muitas vezes, não apenas emocionalmente, mas deixam financeiramente. E por isso que somos 4. Um é o que vai para a ponta, para evangelizar, para fazer o trabalho. O outro é o que sustenta. O outro é o que acompanha, é o que cuida. Mas é a igreja inteira. A igreja inteira precisa estar envolvida em trazer os paralíticos espirituais até Jesus. É a igreja inteira levando o evangelho inteiro para o mundo inteiro. Nós precisamos estar envolvidos todos juntos nesse trabalho, porque senão fica pesado para aqueles que vão fazer o trabalho sozinho. Tem gente que desiste. Eu vou investir no trabalho missionário lá nesse país. Vou dar R$200 todo mês. Aí chega uma hora, poxa vida, a TV a cabo aqui, né? Eu vou contratar esse novo pacote, esse novo canal. Eu vou cortar, vou diminuir para R$100 ali o negócio. Poxa vida, né? Olha, tem esse novo negócio aqui, né? De filmes. Eu vou diminuir aqui também. Aí você vai cortando. E eu já vi isso muitas vezes quando famílias investem mais em entretenimento. E eu não sou contra entretenimento, mas quando nós investimos mais em entretenimento do que na obra de Deus, é porque o nosso coração está no lugar errado. Quando nós investimos mais no McDonald's, mais na Coca-Cola do que na obra de Deus, é porque tem alguma coisa errada. E se você for colocar na ponta do lápis, faça isso, você, diante de Deus. Quanto durante esse último 1 ano você investiu em entretenimento? E quanto você investiu na obra missionária? Quanto você investiu em lanches que você poderia ter economizado um pouco mais e investido na obra missionária? Né? Nós precisamos entender que muitas vezes o nosso coração está no lugar errado. Nós precisamos trazer essa percepção para nós mesmos. Nós não podemos nos distrair. Tem muitos missionários que estão abandonados no campo, muitos trabalhos missionários abandonados no campo, porque não tem gente carregando cordas, segurando e trazendo os paralíticos junto com eles. Bom, esses 4 trouxeram e eles chegaram até a casa onde estava Jesus. E eles então tentam entrar na casa onde estava Jesus. Só que a casa estava cheia de pessoas. Quem estava ali? Com toda certeza, os 12 e os outros discípulos. Se tinham ali os 70, mais os 12, né? Tinha uns 80 e poucos, mais os fariseus, os escribas que estavam lá misturados, já era suficiente para encher uma casa naquele tamanho. Ou seja, a grande maioria das pessoas que estavam ali eram discípulos de Jesus. A grande maioria. Ou pessoas que estavam se tornando discípulos de Jesus naquele processo todo. E Jesus está dentro da casa, pregando o evangelho para aquelas pessoas, falando ali, né, para eles. E aí eles tentam entrar. E eu fico imaginando, né, eles chegando lá na porta e falando assim, ô irmão, tudo bem? Deixa a gente entrar, a gente trouxe aqui esse paralítico. Aí eu fico imaginando algumas respostas nessa porta.
Um deles talvez pudesse ter falado assim, não, eu cheguei aqui primeiro, aqui é o meu lugar, não vai entrar não, imagina, eu cheguei cedo aqui para ouvir Jesus, vou deixar vocês ocuparem o meu lugar, esse lugar é meu. Já ouviu isso na igreja? Eu falei assim, esse banco aqui é meu. Ih, minha mãe sentava aqui, meu avô sentava aqui. Isso aqui é um lugar nosso, né? Quem é você para vir tomar o meu lugar? Ou então o outro talvez teria dito assim, o quê? Vocês estão trazendo esse paralítico, esse pecador? Porque com certeza ele é um pecador, né? Olha só, ele é um paralítico, alguma coisa ele fez. Ou então os pais dele fizeram, como era uma das crenças judaicas naquela época, ou os pais deles fizeram alguma coisa que ele é pecador. Não, imagina, trazer um pecador diante de Jesus, o mestre? Não, fica aí fora. Talvez algum outro tivesse dito assim, né? Imagina, vocês vão atrapalhar o mestre tá ocupado. Não atrapalha ele não, fica aí fora. E aí eles não conseguiram entrar, ficaram para fora. Sabe, um dos maiores obstáculos para trazermos os paralíticos espirituais até Jesus somos nós. É a igreja. Eu já vi várias vezes prostitutas que se sentem ofendidas e elas não voltam mais para a igreja. Jovens que eram dependentes químicos que começam a ir para a igreja tatuados e com, né, marcas da vida, e aí eles não se sentem bem porque eles são julgados e eles saem da igreja. Eu já vi homossexuais. Os homossexuais são, hoje, na nossa sociedade brasileira, de uma forma geral, um dos principais paralíticos espirituais que têm sido rejeitados em nossas igrejas. A gente não precisa aceitar o pecado, a gente precisa aceitar o pecador. Mas a gente fala para as pessoas, quase como esses discípulos na porta, talvez tenham dito, né? Assim, não, você precisa mudar para você entrar na igreja. E não é isso, a palavra de Deus fala que venha do jeito que está, venha, e é Jesus quem muda, é Jesus quem transforma, é Jesus quem cura, é Jesus quem salva, restaura, liberta, é Ele quem opera, é o poder de Cristo. Eu já vi muitas vezes, quando eu falo do nosso trabalho missionário entre os muçulmanos, tem gente falando assim, que você está fazendo trabalho entre muçulmanos? Esses muçulmanos têm que morrer, são todos terroristas. Já vi pessoas de igrejas falando isso. Não, mandar missionário para esse lugar. Para que você vai mandar missionário lá para a China? Para que você vai mandar missionário lá para a Índia? Você tem coisa aqui no Brasil para fazer, deixa eles lá. E aí nós somos o maior empecilho para que a obra missionária avance. Eu não sei se você sabe, mas 90% da oferta missionária da igreja mundial, não estou falando da mundial do Reino de Deus, a igreja de Cristo no mundo, isso é um movimento, isso é um levantamento de dados de algumas instituições americanas, 90% dos recursos financeiros são investidos em países cristãos. Apenas, na verdade, dá menos de 10% vai para a obra missionária entre povos não alcançados. Isso fala muito sobre o coração da igreja ocidental. Nós não estamos com o coração na obra missionária, isso é fato, e nós precisamos despertar para isso. Bom, esses 4 amigos, eles estão do lado de fora, eles não conseguiram entrar, mas eles não desistem. Eles param, eles pensam, refletem, e aí eles montam uma estratégia. Vamos subir no telhado. Vamos subir no telhado e vamos fazer um projeto de engenharia aqui. É o primeiro projeto de engenharia evangelística que surge na história, né? Aí eles montam lá um esquema para colocar o homem em cima da casa, eles tiram a telha e aí eles descem aquele homem diante de Jesus. Houve todo um projeto ali, houve toda uma ideia ali para poder fazer e executar aquilo. Eles colocaram o tico e teco para funcionar, para pensar numa estratégia. Nós somos seres inteligentes, Deus deu inteligência para nós. Deus deu inteligência para você, Deus deu uma capacidade específica para você que Ele não deu para mim. Para algumas pessoas Deus deu um dom específico na área de culinária, para outros deu um dom específico na área de esportes, para outros deu um dom específico de trabalho com crianças, e tem tantos e tantos dons que Deus deu para nós.
E nós usamos esses dons, esses talentos, essas capacidades, essa inteligência que nós temos para ganhar dinheiro, para estudar. Nós ganhamos, não é? E não tem nada errado nisso, a gente tem que fazer a nossa vida. Porém, por que a gente não usa tudo isso para a construção do reino de Deus? Use o seu conhecimento de engenharia, o seu conhecimento de culinária, o seu conhecimento de trabalho com crianças, o seu conhecimento na área de educação, na área de física, em todas as áreas. Coloca diante do Senhor, traz assim: Senhor, esses são os meus pães, os meus peixinhos que eu quero trazer diante do Senhor. Como é que isso daqui pode ser útil para trazer paralíticos espirituais diante do Senhor? Deus vai te dar respostas. Mas só ore se realmente estiver pronto a se engajar. Nós precisamos de empreendedores do reino. Eu oro para que Deus levante pessoas com capacidade de empreendedorismo, para ir aos povos não alcançados e capacitar pessoas, para abrirmos negócios, para ajudarmos a gerar renda em países pobres, miseráveis, ajudar situações que hoje acontecem em muitos lugares para trazer soluções diversas, de purificação de água, eletricidade, situações no que se refere a tráfico humano, tantas e tantas coisas. Nós precisamos que a igreja se envolva. Quando nós olhamos para a nossa comunidade ao nosso redor com esse olhar criativo, com esse olhar inteligente, o mesmo olhar que a gente olha para o mercado e a gente pensa assim: como é que eu posso ganhar dinheiro vendendo um produto? Como é que eu posso ganhar dinheiro fazendo isso? Nós precisamos olhar para as pessoas, deixar de olhar apenas com aquele olhar de pescador de peixes que Pedro, André e Tiago tinham, e olhar como pescadores de homens e dizer assim: como é que eu posso pescar homens, mulheres, crianças, pessoas para trazê-las ao reino de Deus? Como é que eu posso pensar em ideias, estratégias diferentes para trazer essas pessoas para o reino do Senhor? E assim colocar isso diante de Deus. Esses homens fizeram isso e colocaram aquele homem ali. E aí ele estava diante de Jesus. O teu papel não é ser a resposta para os povos, mas sim trazer os povos diante de Jesus. Porque você não tem poder nenhum de curar os paralíticos espirituais. Eu também não tenho. Mas Jesus tem. E foi o que Jesus fez. Jesus olhou para aquele homem, ele olhou para aqueles 4 homens lá em cima, ele viu a fé deles e ele disse assim: perdoados estão os seus pecados. E é interessante essa palavra inicial, porque eu fico imaginando, não está no texto bíblico, mas eu fico imaginando aqueles 4 homens lá em cima olhando um para o outro. Eu falo assim: não, Jesus, não foi para isso que a gente trouxe. Jesus entendeu tudo errado, agora a gente vai ter que voltar todo o caminho. Não, a gente trouxe para curar, não para perdoar os pecados. Mas Jesus sabia que mais importante do que curar as pernas ou a coluna daquele homem, era imprescindível curar a alma, curar o seu coração. Isso envolve perdão de pecados. O mundo está caído, nós vemos os problemas sociais, os problemas políticos, econômicos, e nós queremos que eles sejam resolvidos. E é importante que eles sejam resolvidos. Mas, mais importante que os problemas sociais sejam resolvidos é que o problema espiritual seja resolvido, o perdão dos pecados. Por isso que o Evangelho é o mais importante de todos. É a mensagem mais importante, é a mensagem mais imprescindível que o mundo precisa receber. Eu me lembro de numa tenda com refugiados na fronteira com a Síria. Eu conversando com sírios que estavam chorando, desesperados pela morte de várias pessoas e me perguntando por que Allah permite que essas coisas estejam acontecendo. Quando haverá paz na Síria? E aí eu, falando de Jesus para eles, eu falei assim: só vai haver paz na Síria quando houver paz no coração do sírio. Porque quando houver paz no coração do sírio, aí haverá paz onde ele estiver. Mas a paz tem um nome. E ele é o príncipe da paz. A Bíblia chama ele de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E somente quando ele, o príncipe da paz, vem no nosso coração, vai haver paz na Síria. Por isso é preciso, sem Jesus vir, sem vir o perdão aos nossos pecados, sem que a graça realmente nos alcance, não é possível haver transformação. Eu conheci um pastor ali no Líbano que antes era muçulmano e ele
teve vários amigos mortos pelos sírios, ele falava que ele odiava os sírios, ele matou vários sírios na guerra há muitos anos atrás, mas aí ele se converteu, Deus mudou a vida dele, e quando começou a guerra da Síria, muitos refugiados entraram no Líbano, e ele, movido pelo amor de Deus, um amor sobrenatural, começou a cuidar dos sírios. E a igreja dele começou a receber esses sírios. E os outros libaneses, que eram amigos deles, todo mundo falava assim, o que você está fazendo? Esse povo tem que morrer. Ele falou assim, não, Jesus me ensina a cuidar. Nem os muçulmanos libaneses estavam cuidando dos muçulmanos sírios que estavam vindo. Mas os cristãos libaneses estavam amando e estão cuidando dos sírios refugiados. Quem é que faz um negócio desse? É só o Espírito Santo de Deus. É só o perdão que nos transforma, que faz algo assim ser possível. E foi o que aconteceu ali. Jesus perdoa os pecados daquele homem, ele sabe que ali alguns fariseus, escribas estão ali pensando, né? Quem é esse que perdoa pecados, que acha que pode perdoar pecados? E Jesus, sabendo disso, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Talvez eles pudessem dizer, é muito fácil dizer perdoados são os teus pecados. Mas na verdade é mais fácil dizer levanta e anda. Porque curar o corpo é muito mais fácil do que perdoar os seus pecados. Porque perdoar os seus pecados era dizer assim, olha, a sua culpa, a sua dívida, os seus pecados, põe na minha conta. Perdoados estão os seus pecados, põe na minha conta, deixa que eu pago. E é interessante porque Jesus está fazendo isso antes de ir para a cruz. Põe na minha conta, eu pago. Então é muito mais difícil dizer perdoados estão os teus pecados. E aí Jesus diz, para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Levanta e anda, pega a tua cama. E aquele homem levanta e ele anda na frente de todos aqueles homens. Quando nós vamos com o evangelho de poder, o evangelho da graça, o evangelho do perdão, o evangelho da misericórdia, quando nós levamos o evangelho de Jesus Cristo para o mundo caído, o mundo perdido, para os paralíticos espirituais, quando nós vamos para a Índia, quando nós vamos para a África, quando nós vamos para o outro lado do mundo, ou quando nós entramos nas bocas de fumo das nossas cidades, quando nós abordamos as prostitutas, quando nós vamos para aqueles que estão perdidos, estão sim envolvidos pelas trevas no mundo ao qual nós estamos, nós levamos esse evangelho da graça, o evangelho da transformação, o evangelho do poder de Deus. Quando nós levamos no mesmo poder de Deus, nós cremos, o Senhor fala para os paralíticos, levanta e anda, e eles andam. E hoje eu quero fazer um desafio a você, um desafio de você pagar o preço, como esses 4 homens pagaram. Eu quero que você assista esse último vídeo, e você responda a esse vídeo, colocando ou não a sua vida à disposição do Senhor, para você ser a diferença aonde Deus for mandar você. Assiste esse vídeo. Que Deus abençoe. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou o preço. Cristo nos deixou uma tarefa no mundo, a tarefa de levar as boas novas para todos os povos. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho. Nós conhecemos as boas novas, porque um dia alguém pagou o preço de ir até os nossos ancestrais para falar do Cristo que morreu e ressuscitou, trazendo salvação e reconciliação com Deus. Mas existem povos inteiros que nunca ouviram falar de Jesus, porque ninguém pagou o preço de ir até eles para anunciar as boas novas. Que preço é esse? Ir até um povo não alcançado pode colocar em risco as nossas vidas. Estamos sujeitos à perseguição política e religiosa, estamos sujeitos a doenças, à hostilidade dos nativos, às vezes ao clima extremo. Em alguns lugares existem guerras, terrorismo. Alguns povos ficam no meio de lugares inóspitos e de difícil acesso. Mas se a nossa vida verdadeiramente pertence a Cristo, nada disso importa. Se nós estamos hoje aqui é porque alguém pagou esse preço. Pessoas comuns, mártires, discípulos, mestres, homens e mulheres dos quais ninguém sabe o nome, mas que tinham uma paixão pela glória de Deus, que os levaram a arriscar as suas vidas para alcançar os não alcançados. E assim, o Evangelho chegou até nós. E agora que nós conhecemos a Cristo,
Nós temos a resposta para a pergunta que bilhões de pessoas estão fazendo. E a missão não pode parar em nós. Quem vai pagar o preço para ir aonde ninguém está indo?